Olá, boa noite a todos. Vamos aqui enviar os aviõezinhos, lembrar o pessoal que nós estamos ao vivo a partir de agora. Quem for chegando aí e quiser mandar aviãozinho também, fica à vontade. Vamos lá. Boa noite. Vou tentar fixar o comentário aqui com o título com o tema, né, da live. Aí, pessoal. Boa noite, pessoal que tá chegando aí. A Luísa, a Sueli, estagiária espírita, Cristina, a Luísa de novo, Regineide e a Cristiane. Os nossos convidados já estão aí. Vou chamar. Mas antes eu quero só avisar que a Babi não vai poder estar presente hoje, porque ela teve um imprevisto, acredito que é conexão, alguma coisa assim. Não sei exatamente o que foi, mas ela teve um imprevisto lá, certo? Então a gente pede desculpas. Vamos fazer aqui o trabalho. A Luísa, o Cristiane, eu e a espiritualidade. E vocês acompanhando aí com a gente. Vamos chamar aqui Cristiane, Luísa. Ei, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Martiele. Boa noite, Aloísio. Boa noite a todos aí que se encontram ao vivo e quem poderá assistir, né, aí posteriormente à live. Isso, boa noite. Luísa, sua câmera já virou. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, para quem for ver depois. Isso mesmo. Cristiane de Dores de Campos também? Isso, Dores de Campos. Seja bem-vinda, obrigado aí pela presença, por ter aceito o nosso convite. É uma grande alegria conhecê-la virtualmente, né? A gente já sabe que você faz um trabalho também de divulgação dentro da área da psicologia também, né? Isso, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, gente, pela oportunidade. Márcia, você fixou o comentário? Ah, fixou sim, tá certo. Fixei. Tá aqui em cima também, o título. E é um trava-língua, a gente vai falar hoje sobre comportamento e relações interpessoais. E isso. A Cristiane vai, né, na condição aí de psicóloga, de entendedora do assunto na parte técnica, na parte espiritual também, vai explicar para a gente. E a Luísa vai complementar aqui, né, fazer o link. A Clara está perguntando, cadê a Babi? Acho que ela não ouviu o seu comentário inicial, depois você então explica para o pessoal. Então, a Babi, para quem chegou aí depois, ela não vai poder participar, ela teve um imprevisto, e não deu para ela não vai chegar a tempo, não conseguiu, ou é problema de conexão, não sei bem o que foi, ela só me avisou que não ia poder, que não ia conseguir. E aí talvez ela vai conseguir na próxima, né? Vamos ver o que vai resolver aí. Vamos seguir nós três aqui com a espiritualidade, né, falando sobre o tema. E estou vendo que chegou mais aqui, que eu ainda não dei oi, que a gente não comentou. Sejam todos bem-vindos. E a gente vai começar aqui com uma prece inicial. Mas antes da prece inicial, eu quero fazer uma leitura de uma frase aqui, encontrada no Livro dos Espíritos. Só porque a gente vai falar sobre isso, e no Livro dos Espíritos tem esse comentário aqui, para a gente ajudar a gente a introduzir o assunto. A vida social faz parte da lei natural, uma vez que Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Isso está lá na questão 766.
do Livro dos Espíritos. Depois, quem quiser conferir lá, tem mais, né, falando mais sobre isso. E nós vamos fazer aqui uma prece inicial, para a gente conseguir absorver bem o tema. Então, quem quiser fechar os olhos, nós agradecemos por esse momento, pedimos aos nossos mentores que estejam conosco, que estejam em sintonia uns com os outros, e que a gente consiga manter a nossa atenção aqui, a nossa vibração, para extrairmos a mensagem que chegar até nós hoje, refletir sobre essa mensagem e levá-la para o nosso dia a dia. Pedimos, então, a espiritualidade que nos acompanhe, auxilie no momento em que a gente estiver aqui servindo como instrumento para eles. Então, vamos dar como iniciada a nossa live, que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Então, Marte, eu vamos lá. gostaria de que você pedisse, então, à nossa convidada que ela se apresentasse, que ela falasse do trabalho dela, tanto profissional como também dentro do movimento espírita. Que à vontade, Cristiane. Gratidão pela presença. O Luiz já tinha. Pode falar. Muito obrigada pelo convite, né, novamente. Eu sou psicóloga clínica. Atualmente eu estou trabalhando no programa Bem Ver, né, que é de saúde mental, no município de Coronel Xavier Chaves, aqui no interior de Minas Gerais. É um município próximo aqui da nossa região. Eu já trabalhei também na saúde mental do município de Dores, já trabalhei aqui perto também no município de Barroso. Normalmente eu trabalho na área da saúde e atuo mais na área clínica. Ultimamente eu me especializei na abordagem terapia cognitivo-comportamental. E o meu movimento assim dentro do espiritismo foi mais uma busca de curiosidade mesmo, né, de estar buscando questionamentos, reflexões, né, respostas. E eu gosto de assistir palestras e sempre assim, buscar conhecimento mesmo, compartilhar. Eu acho que todo aprendizado, todo conhecimento, ele sempre agrega para a gente, né? Eu acho que nós, enquanto seres humanos, a gente tem que compreender o que a gente está recebendo e como que a gente aplica aquele conhecimento, né, na prática do nosso dia a dia, na nossa vida. Saber usar aquilo que a gente adquire com sabedoria. Então, nenhum conhecimento ele é desperdiçado, tudo é muito válido, é a gente que tem que saber fazer um bom uso. Então, seria por esse lado mesmo, olhando por esse ângulo. Eu acho, assim, o Espiritismo uma doutrina muito bacana, muito enriquecedora, né? Filosófica, que agrega muito, né, em questão de sabedoria e de reflexão para a nossa existência. O meu fone desativado. Foi desativado, né? Desativei aqui por causa do barulho. A Luísa quer falar mais alguma coisa antes da gente adentrar aí no tema? Não, fique à vontade, Marte. Pode passar a palavra para a nossa convidada e depois a gente tenta se transitar por esse meandro, esse caminho tão tortuoso que é o relacionamento, né? Isso. Cristiane, fica à vontade. Então tá. Muito obrigada, gente, pelo espaço. Então, o tema de hoje, né, eu escolhi o comportamento e as relações interpessoais, porque é um tema muito amplo, dá para a gente falar sobre vários aspectos, e isso esbarra na vida de todo mundo, é inevitável, né? Antes da gente falar sobre relações interpessoais, é interessante porque a gente deveria falar sobre relação intrapessoal. Por quê? Intrapessoal diz de nós mesmos, porque precisamos conhecer os nossos próprios valores, os nossos próprios limites, quem nós somos
para que depois a gente faça uma relação interpessoal, né, com o outro. Quando a gente fala de relação interpessoal, é uma relação com o outro. Intrapessoal é com nós mesmos, né? É o conhecimento que a gente tem sobre nós mesmos, ou que deveríamos ter. O que leva a ter, né, esse tipo de conhecimento? Como que a gente sabe se a gente está se relacionando bem com alguém ou não, ou até mesmo com nós mesmos? Pelo nosso comportamento, né? O nosso comportamento, ele aponta quando a gente fala assim, fulano está apresentando dentro da... É muito comum isso dentro da nossa prática, né? Enquanto profissional, né, da TCC, fulano está apresentando, então, um comportamento disfuncional. E para entender isso, a gente fala um pouco sobre a tríade comportamental, que seria pensamento que gera uma emoção que produz um comportamento, né? É uma tríade. Porque o pensar, ele é muito importante. O que eu penso hoje é o que eu sinto a maior parte do tempo e, de repente, é o que eu posso reproduzir comportamento. E tem pessoas que podem estar, né, num estado de adoecimento, normalmente pessoas que estão assim, passando por um quadro de depressão, de ansiedade, elas tendem a ter, né, o que a gente chama de pensamentos disfuncionais ou pensamentos negativos. Né? São pessoas que ficam, né, num quadro de sofrimento aí, às vezes assim, presas ao passado, né, ou a pensamentos recorrentes, pensamentos distorcidos. Só que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente que existe tratamento para isso, né? E o nosso comportamento, nós sofremos influência de vários aspectos. A gente sofre influência do nosso meio, meio social, familiar. Nós somos reflexos dos nossos pais, né, do nosso berço, da nossa família. Sofremos influência até mesmo da nossa cultura. Eu não posso dizer que tudo é adoecimento, porque senão a gente começa a patologizar tudo. Hoje em dia, para a gente fechar um CID, né, um DSM, existe um critério, né, que aponta sinais e sintomas. Então, se eu pegar e dizer, fulano apresenta um comportamento impulsivo, fulano tem um comportamento disfuncional, eu posso colocar ele lá no CID? Não, porque às vezes a gente que estuda nessa área, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente também não psicologizar e nem patologizar as pessoas, porque nós somos seres humanos, enquanto seres humanos, a gente é passível de erros, de falhas. A gente pode ter, sim, comportamento disfuncional, que não necessariamente significa que a gente está num adoecimento. Pode ser sim, mas não necessariamente. Por isso que é importante a busca de uma psicoterapia, não só porque a pessoa esteja numa fase de adoecimento, porque se ela está em adoecimento, ela tem que buscar correr na saúde mental. E talvez, dependendo do nível, até do psiquiatra. Mas, assim, eu falo que a gente passa por várias fases na vida. E, às vezes, tem fases que a gente está vivendo, passando por situações mais difíceis, que a gente precisa da ajuda de um profissional, seja numa relação, num trabalho familiar, conjugal, que a gente precisa de uma ajuda. E a terapia, muitas vezes, ela é uma forma também de busca de autoconhecimento. E quando eu falo de que a gente sofre também de influências do meio, eu até cheguei a pesquisar, é até interessante e um pouco engraçado falar sobre isso, mas isso é bem real. Influências culturais. Eu vou dar um exemplo bem prático, né? Parece que é muito bobo, assim, dizer sobre isso, muito simples, mas isso é bem real. A gente sofre até, né, a influência da cultura. Um exemplo disso, né, na França,
Dizem que comer em restaurante durante a semana e aproveitar a companhia por pelo menos 1 hora é um costume frequente. Aqui no Brasil, normalmente, é muito difícil, né? Porque as pessoas têm hora marcada para trabalhar, para retornar ao trabalho. Às vezes, assim, tá todo mundo dividido. Às vezes, quando encontra a família é à noite. Às vezes, o pessoal, assim, é muito sem tempo, porque tem uma vida muito corrida, né? Outro exemplo, na Europa, a forma de cumprimento ou recepção é mais contida e menos calorosa. Não são aquele tipo de povo assim que abraça, que beija, igual o brasileiro, que é muito receptivo. Aqui no Brasil, chamamos as pessoas pelo primeiro nome. Fora do Brasil, isso pode parecer falta de educação, porque eles costumam chamar pelo sobrenome. É até um pouco engraçado dizer sobre isso, né? Porque a gente pode pensar assim, uai, quem que tá certo, quem que tá errado? Ninguém, né? Isso é cultural, né? A forma como os povos, como eles vivem, né, em determinadas regiões, determinados países. Então, nós também sofremos a influência desse meio. E quando eu falo, né, que o nosso comportamento também é um pouco moldado sobre isso, é o que eu estou querendo dizer que nem tudo é adoecimento. E existe sim, né, uma parte que é o adoecimento sim, né, quando a gente vê que existe algo aí exagerado, exacerbado, onde a pessoa possa estar assim, num quadro de adoecimento, ela tem que buscar ajuda. E quando ela está num adoecimento, ela vai interferir nas relações dela, nas relações interpessoais, conjugal, familiar, né, com os filhos, com o marido, no trabalho. Claro que isso vai interferir. Então, ela precisa se cuidar, né, cuidar primeiramente dela, né, da saúde mental dela, para que depois ela consiga manter uma boa convivência nos ambientes que ela vive, nos ambientes que ela frequenta. E outra coisa que eu queria dizer aqui, que sobre essa tríade comportamental, dentro do nosso histórico aí da TCC, a gente fala muito sobre a influência na formação de crenças nucleares e crenças intermediárias. As crenças nucleares e as crenças nucleares, elas são formadas, ou crenças centrais que a gente fala, né? Elas são formadas na nossa infância. São valores que a gente vai adquirindo lá desde a nossa infância, que nossos pais vão passando para a gente. São fatores familiares, contextuais, históricos de vida, sexo, idade. E a gente vai crescendo e vai levando isso ao longo da vida. E isso, né, o que que acontece? A partir dessa crença, isso vai influenciar, isso pode influenciar numa distorção de pensamento futuramente, né, que eu vou chegar nesse ponto. E a partir de uma crença central nuclear, vem uma crença intermediária também. Eu vou ler aqui um pouco, né, só para vocês entenderem melhor, porque isso aqui é um pouco da parte técnica, mas não fica difícil de entender, não. As crenças centrais ou nucleares, elas são formadas na infância e se tornam pensamentos rígidos, cristalizados, os quais muitas vezes precisam ser trabalhados em terapia para serem desconstruídos através de reestruturação cognitiva. A reestruturação cognitiva ou modelagem de comportamento é uma das técnicas da TCC que vai ajudar, né, o ser humano, né, ali, o sujeito, a poder se libertar, encontrar o erro daquele pensamento disfuncional ou até mesmo do comportamento disfuncional. As crenças centrais, elas são ativadas a partir de alguns gatilhos que podem causar essas aflições. As crenças intermediárias, elas são subordinadas a essas crenças centrais, que são, né? Quais são esses gatilhos que vão disparar? São algumas atitudes, regras ou suposições, né, que o indivíduo, que isso possa acontecer ao longo do indivíduo, assim, na vida dele.
Eu vou dar um exemplo. Numa crença central de desamor que uma pessoa pode desenvolver ao longo da vida dela, um exemplo de uma situação pontual numa vida afetiva. Ela pode achar, então, que ela só vai ser amada se ela fizer tudo que os outros querem, formando, então, uma crença intermediária a partir da crença central do desamor. No campo profissional, ela pode achar que é incompetente para determinadas tarefas e desenvolver uma crença intermediária de que precisa trabalhar duro e fazer tudo que o chefe pede para então não se tornar um incompetente. Então, um exemplo, né? O que é uma crença central nuclear? A crença do desamor, a crença de ser um incompetente. O que vem subordinado a isso? Uma crença intermediária. Então, para eu ser amado, eu tenho que fazer tudo, tenho que fazer tudo que as pessoas querem. Para não ser um incompetente, eu tenho que fazer tudo que o meu chefe quer, eu tenho que agradar todo mundo. Então, é isso, sabe? E a pessoa não percebe. E porque isso vai se tornando assim, algo rígido, né, e cristalizado ao longo da vida dela. Como que ela sai disso? Como que ela derruba esse pensamento cristalizado dela? Através de terapia. Na própria terapia, ela vai começar a perceber que ela tem um pensamento cristalizado, um pensamento rígido. E é onde ela vai poder mudar a emoção dela e automaticamente também mudar esse comportamento. Igual a gente tem muitos casos, assim, exemplos, né, que chegam na clínica de pessoas que sofrem com ansiedade, com depressão, TDAH, transtorno de pânico. Eu já vi muito em casos de pessoas que sofrem com TDAH de dizerem que não conseguem controlar um comportamento impulsivo. Só que eu não posso dizer que toda pessoa que tem um comportamento impulsivo, ela sofre de TDAH ou então de um transtorno afetivo bipolar. Eu não posso dizer isso, porque como eu falei, nem tudo a gente pode patologizar. Mas, assim, às vezes a pessoa não tem patologia nenhuma, mas ela pode apresentar também um comportamento disfuncional. Por exemplo, ela tem um comportamento impulsivo. Aquilo incomoda ela, incomoda os outros, quer dizer, na relação interpessoal, pode ser num relacionamento afetivo, conjugal, né, com o namorado, com a namorada. Aí ela vai dizer assim, eu não consigo pensar para dar uma resposta, isso me atrapalha. Então, aquilo tem que ser trabalhado na terapia. E ela pode fazer um treino de habilidades sociais, uma reestruturação cognitiva, uma modelagem do comportamento. Através dessas técnicas, ela pode aprender, ela pode conseguir mudar o pensamento, ela pode conseguir ir mudando o comportamento dela. Vou falar que é fácil, que ela vai mudar do dia para a noite? Não. Tem que ter muito esforço, sabe? Muita persistência para isso. Mas a pessoa que tem implicação no seu próprio processo, a pessoa que quer mudança, a pessoa que quer de fato, né, se tratar, se cuidar, ela consegue. Ela consegue de verdade. Não é assim um caminho fácil, não. Mas quem está determinado, porque eu falo que terapia não é milagre, né? A gente tem as técnicas, mas a pessoa precisa querer de verdade, né? Ela precisa ter uma verdadeira implicação. Igual nos casos, né, que a gente tem exemplo aí, transtorno de pânico, que a pessoa sofre muito, um medo exagerado, sente muito mal, um mal-estar muito grande também, né, às vezes sente uma falta de ar, né, uma dor muito forte no coração, chega nos prontos atendimentos, com uma dor forte no peito, acha que está infartando, quando vai fazer exame não é nada disso, é um quadro de pânico. E a gente, né, assim, nós psicólogos, na nossa prática clínica, a gente acolhe esse paciente, a gente faz uma avaliação para a gente poder estruturar as sessões, a gente procura ser empático com a pessoa, poder compreender o sofrimento dela, né, estruturar as sessões, né, de acordo com cada caso. A gente
passa muito nesses casos de ansiedade e pânico, técnicas de relaxamento, relaxamento muscular, de respiração. Eu não sei se vocês já ouviram falar da técnica Mindfulness, que é uma técnica de meditação que funciona muito, né? E ela é muito voltada para o aqui e agora, né? No presente. É uma técnica muito boa também. Tem gente que consegue se adaptar. E também trabalhar a parte reflexiva, né? Que é a própria que está aí dentro da reestruturação cognitiva, que a gente vai em busca dos gatilhos que causam esse fundo de ansiedade, esse fundo de medo, de pânico, a modelagem comportamental. A gente trabalha isso tudo, assim, um exemplo, um quadro de pânico. Tem a pessoa que sofre um quadro de depressão, a gente vai, né, entender quais as causas que levam aquela angústia, aquela tristeza, o que a pessoa sente, qual que é a distorção do pensamento dela, qual que é a emoção também. E quando eu falo, né, que às vezes, né, tem gente que queixa, eu já vi isso muito, né, em consultório, de comportamento impulsivo, a pessoa fala de uma emoção que às vezes ela não consegue controlar. Porque nós temos emoções, né? Emoção de raiva, de alegria, e nós somos seres humanos. E tem coisa que a gente não consegue segurar, a gente não consegue controlar tudo. Mas é preciso aprender, né, através de habilidades sociais, porque tem coisas que a gente pode melhorar, sim, no nosso comportamento. Por exemplo, uma explosão de raiva. Se a gente tiver uma explosão de raiva num local inadequado, isso vai repercutir de uma forma negativa, não só para a gente, mas para os outros. Por exemplo, no local de trabalho, às vezes acontece alguma coisa lá que o dia não está legal, você fica com raiva do chefe, do colega de trabalho, algo dá errado. Nem todo dia a gente tem um dia bom, às vezes a gente passa por uma frustração na vida, e como lidar com uma frustração, né, com uma raiva. Às vezes nós somos provocados pelo comportamento de alguém também, pela emoção de alguém, e como saber lidar, né, com o que o outro me provoca. Como saber lidar com o que o outro me provoca também. Porque é uma questão de amadurecimento, né, de busca de sabedoria, de treinamento, porque a gente tem que se policiar o tempo todo, a gente não pode ficar explodindo com as pessoas o tempo todo, tendo explosões de raiva. Eu sei que raiva é um sentimento natural, nós, enquanto seres humanos, a gente fica triste, a gente fica aborrecido, a gente fica com raiva, mas assim, a gente tem que saber, né, dosar essa raiva, a gente não pode ter explosões de raiva e falar qualquer coisa em determinados ambientes, né? Então, assim, a terapia, ela oferece um espaço bacana para isso também, né? Na modelagem de comportamento, na reestruturação cognitiva, no treino das habilidades sociais. E, igual eu falei, isso tudo retorna lá na formação de crenças nucleares e crenças intermediárias, porque às vezes a pessoa vem repetindo um padrão ao longo da vida dela que ela nem percebe. É uma coisa que ela vem construindo um ciclo familiar lá atrás. Mas a gente também não pode ficar culpabilizando a família, os familiares, porque a gente recebe, né, aquilo que os nossos pais puderam dar para a gente. A gente só tem que ir em busca da nossa própria melhoria, porque quando a gente se melhora, a gente melhora o que está ao nosso redor também. Eu falo que é um reflexo, a gente nunca pode ficar culpabilizando os outros pelo nosso fracasso, mas a gente deve sim aceitar as próprias críticas e tentar aceitar os nossos próprios erros e tentar se melhorar, porque quando a gente melhora, automaticamente o que está à nossa volta também melhora. E assim, quando eu falo de comportamento e relações interpessoais, é porque esbarra isso tudo aí que eu falei, gente, assim, de uma forma muito resumidamente, sabe?
esbarra nisso tudo aí que eu falei, sabe? Em todas essas influências, né, dessa Cristiane, parte técnica. que legal. Olha, eu queria até cumprimentar os nossos amigos que chegaram agora, não dá para a gente cumprimentar a todos. O Martielli, tem uma série de comentários aí, você gostaria de fazer algumas observações em relação a eles, que o pessoal foi falando aí? Sim, tem até um da Dani lá em cima, eu perdi ele. Ela está perguntando se tudo isso aí gera tipo, Ô, Dani, se você puder repetir a pergunta, gera Peraí, ciclo deixa eu achar onde que vicioso. está. Deixa eu ver se eu acho que estou no computador, fica um pouco mais fácil. Cristiano, enquanto isso eu vou procurando aqui, eu mesmo particularmente não sei o que é esse TCC. O TCC para mim é o trabalho de conclusão de curso, tá? Então se você pudesse explicar, TCC, enquanto eu vou procurando a gente resume, é terapia cognitivo-comportamental, é uma abordagem específica dentro da psicologia. A gente tem a psicanálise, a abordagem humanista, comportamental, a Gestalt, essa é a terapia cognitivo-comportamental. É porque a psicologia ela é muito ampla. Só que aí a gente resume e aí a gente tem mania de falar TCC, mas parece muito trabalho de conclusão de curso, né? É verdade. Isso, tem a Junguiana, que tem uma participante, a Camila. A Camila é psicóloga, né, também. Então ela é junguiana, né? E Junguiana também. Desculpa a pronúncia. Nós não somos da praia, então a gente fica boiando aí. O Gleison falou assim, estamos em tempos de castrações e repressões de emoções que nos fazem levarmos as doenças psíquicas ainda mais. Com certeza. A Camila colocou assim, quando cristalizamos os pensamentos que viram disfuncionais. E ela colocou mais à frente, terapia é confronto, não conforto. Costumo falar isso para os meus pacientes. Sim, porque às vezes a gente fica, né, numa zona de conforto muito grande, com um pensamento enrijecido, porque a gente já acostumou com ele, né? Sair da zona de conforto realmente não é fácil, é doloroso. Então, às vezes, terapia não é conforto, é confronto. Por isso que eu falo que terapia exige da gente comprometimento, porque na hora que dói, que aperta, a gente quer sair fora dela, mas é a hora que você tem que ficar, ou que deveria ficar, né? A Dani Pedraza colocou assim, a crise de pânico é simplesmente horrível, é exatamente como descrito e literalmente pensamos que vamos morrer ao sentir. Sim. Sim. Quem já sentiu, já relataram os pacientes, né, de experiência clínica, que é horrível mesmo. Parece que a pessoa vai morrer. Então, o Cristiane, achei uma coisa interessante assim, que você colocou logo no início da sua fala, que, por exemplo, nem tudo é um problema de ordem psicológica, tá? E aí a gente fazendo uma relação com a doutrina espírita, nem tudo é influência espiritual também, né? Então eu acho que a gente tem que ter uma consciência desses momentos, porque a pessoa está passando por um problema de ordem psicológica, acha que é influência espiritual, ou vice-versa, né? Então é importante que ela tenha conhecimento disso, para que ela não fique partindo para o campo do achismo, né? Por isso que é bom uma boa orientação, tanto do ponto de vista da saúde mental, como também da saúde espiritual. Com certeza. Tem que ter um apoio mesmo, né? Uma busca, né, da biopsicossocial que eu falo, né? De todas as esferas, né? Sociais, né? Biológicas, psicológicas e espirituais. Toda forma de ajuda ela é muito válida. E é sempre importante, né, a gente trazer essa consideração para as pessoas que estão aqui conosco, porque a casa espírita não resolve todos os problemas, assim como também a terapia não resolve todos os problemas. Existe um conjunto de fatores, às vezes a pessoa ela vai passar pelo tratamento espiritual, que é importantíssimo, né? Mas só o tratamento espiritual não resolve o problema. Às vezes a pessoa precisa se conscientizar que ela precisa ir ao encontro dela mesma, partir para aquele confronto da terapia, para que ela consiga se encontrar.
E também, muitas vezes, não ficar falando assim, eu não gosto de tomar remédio. Infelizmente, às vezes, o quadro clínico, físico da pessoa necessita do medicamento. Então, a gente não pode criar um estigma, falar assim, não, só o tratamento espiritual resolve ou só a terapia resolve. O conjunto de fatores vem resolver. A grande questão, né? Aquela frase que está lá no Templo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Mas como conhecer a mim mesmo se eu não busco me confrontar com o meu eu particular, né? E é doloroso esse confronto, mas ele é necessário. Exato. Sabe que uma coisa que a gente sempre coloca, que nesse período da pandemia, nós descobrimos o que realmente a gente era. Porque a gente tinha uma capa de verniz assim linda, maravilhosa, né, bonitinha, que a gente podia falar assim, nossa, eu sou uma pessoa educada, eu sou uma pessoa amorosa. Quando, de repente, veio à tona o isolamento social e que você foi obrigado a conviver não só, né, com seus entes queridos mais próximos, mas também com você mesmo, aí deu muito choque. E aí eu acredito, que você já deve ter passado isso por essa realidade no consultório, quantos casais não se repartiram para separação por esse confronto, que às vezes não tinha tempo para se conhecer, né? E aí, quando tiveram tempo para se conhecer, muitos não se suportaram. Exatamente. Pode falar, desculpa. Não? Essa questão aí das relações, né, interpessoais, elas refletem aquilo que a gente é por dentro, né? Então, assim, a relação com o outro. Com o outro. E principalmente a intrapessoal. Né? Exatamente. Eu comigo mesmo, eu com os outros. E a gente não vive sem essa relação com a sociedade em si, com a família, com o trabalho, com o vizinho, com colegas, com amigos. E aí vocês tocaram no ponto do autoconhecimento. Geralmente acontece alguma coisa que vem algo externo ali e a gente, ao invés de procurar refletir aquilo e pensar onde que está a minha responsabilidade, não, a gente culpa o outro. Porque ele não está a fim de olhar para dentro de si o seu próprio comportamento. Mais fácil que o comportamento do outro. Mais então, fácil assim, apontar o defeito na cara do outro, né? Isso. E aí vai procurar. É aí que a gente entra, né? Tem que procurar se conhecer, tem que procurar. De repente precisa de ajuda, sim, ajuda clínica, ajuda espiritual. Mas o primeiro passo é reconhecer, né? Que tudo a gente tem uma ponta de responsabilidade. Luiz, desculpa te... Não, eu estava pensando no relacionamento intrapessoal, é aquela questão que a gente sempre faz, assim, uma brincadeira, né? Será que eu conseguiria conviver? A gente sempre fala na questão, assim, utópica, né? Devaneio naquela questão da alma gêmea, né? Que a gente sabe que é uma outra realidade dentro do ponto de vista espírita. Uhum. Mas aí, será que você conseguiria conviver 24 horas por dia com uma pessoa com as mesmas características, idiosincrasias, manias suas? Será que você conseguiria conviver com essa pessoa que você é 24 horas por dia? Difícil. Pois é, uma pergunta, né? Que onde a gente deveria se olhar, né? E questionar, né? E aí é onde está o ponto do autoconhecimento. Será que eu conviveria com a pessoa que eu sou hoje? Será que e quando você fala, é um desafio, que às vezes a gente fica muito assim, não, porque o outro é assim, porque o outro é assado e tal. Mas será que eu conviveria hoje com a pessoa que eu sou? Né? É uma grande pergunta a se fazer, porque isso aí é o autoconhecimento. E quando o Aloysio falou aí sobre a pandemia, né, que foi o Aloysio Martelli que falou sobre foi o Aloysio, né, que os casais, né, tiveram mais tempo para ficarem juntos. E aí, de repente, muitos não se suportaram a ficar juntos, né, no período da pandemia. Eu penso também que tem alguns casos, né, de pessoas que tiveram que ficar muito tempo a sós com elas mesmas e não deram conta
de ficar com elas mesmas também durante a pandemia. É outro ponto. É verdade. Né? Alguém já pensou A Dani sobre colocou isso? assim, eu sou uma pessoa agradável e desagradável. Refletir é preciso, né? Aí, de repente, engraçado, umas condições muito particulares, que a gente fala assim, né? Principalmente nessa característica, o homem, ele é mais, como é que fala? Mais manhoso para determinadas situações. Então, quando o homem está gripado, parece que caiu a casa na cabeça dele. Uhum. Que a mulher já tem um pouco mais de jogo de cintura para suportar dores, de um modo geral, né? Então é engraçado essas particularidades que a gente traz, e uma coisa muito importante que a Cristiane também colocou logo no começo, né? Nós trazemos muito da nossa formação, nem estamos colocando aqui do ponto de vista espiritual, mas nossa formação familiar, né? Gestos, manias, hábitos, costumes, e quando de repente duas pessoas que vieram de famílias diferentes passam a conviver, há um choque muito grande nisso, né? Em comportamentos, atitudes. É aquela brincadeira que a gente fala assim, né? É a pasta de dente, né? Não aquela que o Ari fala sempre, né? Que a gente brinca com ele. Mas a pasta de dente. Um gosta de apertar a pasta de dente lá embaixo, outro no meio. E brincadeiras à parte, né? Não é por aí que o relacionamento se forma. Mas tem algumas manias, alguns hábitos que já vêm enraizados da sua formação familiar, que quando você vai conviver com a outra pessoa, dá choque. E aí a gente percebe também não só o choque familiar, mas o choque profissional. As gerações que chegam, eu acho foi uma coisa muito engraçada que aconteceu no nosso ambiente profissional, que quando nós trabalhávamos, nós éramos em 3 ou 4 profissionais que tinham mais ou menos a mesma faixa. De repente veio uma faixa normalmente totalmente jovem, diferente, com pensamentos, com atitude, e houve um choque ali que foi difícil para a gente conseguir se acertar os nossos pensamentos com os deles, até que a gente conseguiu ter um equilíbrio. Mas no começo foi difícil, ter um equilíbrio para você conseguir entender o pessoal novo que chegava e eles também entenderam nossos hábitos que já estavam formados ali no ambiente profissional, não é? Isso é muito interessante, né? Quando entra aí também sobre cultura e clima organizacional de empresa, né? Que você está falando aí de nova geração, os costumes, né, de uma empresa. Sim. É como se fosse um berço familiar, né? A Leninha fez uma observação que, gente, tem dia que eu ia me arrastar minha cara no asfalto. Tem dia que até me suportaria, mas não casaria comigo. Coitado do meu marido. Já refletiu aí nesse meio tempo, tá vendo? Isso é bom para a gente mesmo refletir sobre a gente mesmo, né? Porque senão a gente fica se perguntando, né? Apontando defeitos sempre na cara do outro, reclamando por que as nossas relações sempre estão dando erradas. E a gente sempre tem que achar um motivo, mas sempre o outro está sempre errado. A gente nunca olha para a gente mesmo. Claro, né? Não estou dizendo que sempre a gente é o errado. Pode ser que o outro também esteja errado. Ninguém está isento de alguma falha. Mas, assim, a gente não tem que ficar enxergando o defeito das pessoas. A gente tem que se olhar em primeiro lugar. O outro, ele tem compromisso com ele. Nós temos compromisso com a gente, né? Justamente. A Leila dizendo, eu convivi bem comigo mesmo porque eu me dou conselho. Que bom, hein? Agora, uma coisa que eu acho interessante também, se a gente for pensar, fazendo a correlação dos relacionamentos com a parte da doutrina espírita, é o seguinte: vigiar os nossos pensamentos também. Quando você sai de casa, você tem que fazer uma higienização espiritual para que você vá para a rua, para que você vá para o teu ambiente profissional e você não leve o problema particular da sua casa para o ambiente de trabalho e vice-versa. É importante a gente ter essa conscientização e estarmos atentos para que a gente não seja plasmado pelo ambiente, né? A gente fala assim, que nós devemos procurar sempre ser filtros e não esponjas, no nosso ponto de vista.
Saber separar, né? Não tá levando um problema para outro lugar. Saber tentar resolver ali o que o problema diz dali, daquele local. Se é da família, é ali naquele local que tem que resolver. Com certeza. E o que eu coloco assim como muito pontual nos relacionamentos interpessoais é de nós termos a consciência de que a gente não é perfeito. E conscientemente, não sendo perfeito, não exigir a perfeição do outro. É a grande questão. A gente quer que o outro seja perfeito, mas a gente é totalmente imperfeito. A gente também, nós não somos perfeitos, né? O nosso grande desafio, né? O desafio de amar é aceitar o outro na sua imperfeição, na sua diferença também. Né? Sim. Tal qual ele é, né? Não querer que o outro se molde a gente. Porque eu acho essa questão assim, tá, existe nos relacionamentos a questão que a gente acaba se moldando um pouco ao outro, tá? Tanto que depois de certo tempo de convivência, você acaba, às vezes, irmãos que você conviveu muito tempo, você já tem um hábito diferente daquele irmão, porque você já se adaptou a um outro círculo. Então é interessante também que a gente tenha a capacidade de se moldar a um determinado relacionamento, seja profissional, seja afetivo, mas não perder a nossa essência. Isso é muito importante. Nós não devemos moldar a ninguém e nem deixar que o outro nos molde, né? Temos que manter a nossa individualidade convivendo uns bens uns com os outros, né? Isso, manter a nossa essência com certeza, né? A gente tem que saber dosar, né? Separar as coisas. Eu penso que existe um limite também, né? A pessoa que vive num relacionamento, eu até brinco em consultório, né? Que quem vive em um relacionamento não tá solteiro, não vai ter os mesmos hábitos numa pessoa solteira. Não adianta querer viver como uma pessoa solteira, porque não tá vivendo como uma pessoa solteira. Existe um limite, uma questão de bom senso. E em qualquer situação que a pessoa esteja, seja ela solteira, seja ela casada ou ela estando namorando, ela tem que preservar, sim, a essência dela. Mas tudo tem limite, né? A gente tem que saber aonde nos cabe. A gente tem que ter, né, esse senso, né? A gente tem que ter essa noção, né? De qual o nosso papel, nosso lugar na nossa família, nosso papel nas nossas relações. Porque senão imagine que bagunça que seria. Justamente. Bom, gente, passa tão depressa, né? Passa depressa. A gente já está aqui no momento de fazer nossas considerações finais, infelizmente. Acho que vai valer uma parte 2 aqui, né? Para a gente conseguir falar o que precisa. Quem sabe o perfil Pensamento Espírita não traz um dia a Cristiane? Podemos. Estou cutucando a Martiele que ela tá parada com as lives, só por isso. Sim, com a Martiele, desculpa. Parar aqui por algumas questões de lugar, de tempo, enfim, mas a gente está se organizando aqui. Logística também, né? Cursos, trabalho. Principalmente trabalho e curso. E eu estou organizando aqui para, né, conseguir um horário que eu consiga manter. E um lugar, enfim. E só comentar aqui, a paz do Caires que está comentando. Né? É o Edu Caires, aqui da Sociedade Beneficente Mestre Jesus, aqui de Araraquara. Isso, Edu Caires. Que Jerônimo dizia que a paz no mundo começa dentro do nosso lar. É a primeira instituição, né, que a gente tem contato ali. É aquilo que vai ensinar a gente a conviver lá fora. E a gente, né, sabendo conviver entre família ali, a gente sabe conviver com a sociedade da porta para fora. Mas é importante também a gente adaptar, né? Porque nem sempre aquelas pessoas que a gente vai encontrar lá fora têm a mesma educação que a gente teve. É um pouquinho diferente. É aí que está o nosso propósito de crescer como pessoa, de evoluir, de ir aprendendo, de aceitar aprender. E vocês querem falar mais alguma coisa aí para fechar, para concluir?
Eu queria falar uma outra coisa aqui, porque a gente falou aí, debateu, né, durante esse tempo todo aí sobre, né, comportamentos, né, cuidado, a busca de terapia, ajuda. Eu esqueci de falar da classe, né, das pessoas que cuidam dos outros, nós profissionais, vocês também que são orientadores, nós somos também as primeiras pessoas que além de dar exemplos, mas que devemos também nos cuidar da nossa saúde mental. Imagina se a gente não cuida da nossa saúde mental, como que a gente vai cuidar do outro? Exatamente. A Eu gente precisa estar bem estou aqui falando o tempo todo, né? Porque a pessoa, né, tem que procurar uma ajuda e tal, tem mesmo. Mas nós, né, que somos aí orientadores, vocês são trabalhadores de casa espírita, eu como referente de saúde mental, nós somos as primeiras pessoas a terem esse cuidado com nós mesmos. Justamente. A nossa mente tem que estar limpa, né? Livre, calma, para conseguir colocar as coisas em ordem, conseguir receber e transmitir, né? Seja lá o que for. Porque nós também somos seres humanos, né? Isso. Alô, Luísa? Como qualquer outro ser humano também, a gente também precisa ter esse cuidado. Com certeza. Eu queria agradecer uma vez mais a presença da Cristiane, que veio trazer um tema para as nossas reflexões, e nós conseguimos, graças a Deus, trazer para o nosso dia a dia. Quão importante, né? Porque às vezes um tema fica tão estratosférico e a gente consegue trazer para o nosso dia a dia. Isso que é importante. A mesma forma, a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus. Ele tem que ser colocado no nosso dia a dia. Que bom. E agradeço de coração aí a tua presença entre nós. E venha mais vezes aí, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço vocês e espero que o conhecimento que eu passei seja muito válido e prático para todo mundo que assistir essa live ou que esteja assistindo. E eu tentei passar de uma forma mais simples, né, mais clara possível, e espero que as pessoas tenham compreendido que esse é o objetivo, né? A gente passar um conhecimento que ele seja acessível a todos. E no mais, fica aí os meus sinceros agradecimentos. Então, gente, quem passou por aqui, quem está com a gente até agora, muito obrigada também pela companhia. E antes da gente terminar, vamos pedir ao Aloysio para fazer uma prece de encerramento aqui para a gente continuar a nossa noite tranquilos e refletindo, né, sobre o que a gente veio aprender aqui hoje. E convidar os amigos para depois, terminando a nossa live, às 22 horas, tinha a live do Carlos e Natália do Somos Espíritas. Isso mesmo. Então, amigos, eu gostaria de convidar a todos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, para fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda, conforme vamos relaxando o corpo, vamos soltando o ar lentamente, vamos mentalizar ao nosso lado a doce presença do nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que possa abençoar a cada um de nós que passou por esta live, que está aqui entre nós, ou que vai assistir depois. Que possa abençoar os nossos lares, os nossos familiares, nossos entes queridos, aquelas pessoas que nos pediram prece ao longo do dia, que a espiritualidade amiga envolva a esses corações queridos. Rogamos, Mestre, que possa abençoar a cada um de nós, que tenhamos uma noite de sono reparadora e um bom domingo com muita paz, saúde e alegrias espirituais. E que o Divino Mestre continue nos abençoando hoje e sempre. E que assim seja. Assim seja. Boa noite, obrigada, Cristiane, obrigada, Aloysio. Fiquem com Deus e tchau. Tchau, gente. Gratidão a todos. Gratidão.